Fala galera! Hoje o nosso vídeo aqui é uma entrevista com nossa colaboradora, cliente e amiga Camila Pires. Eu trouxe Camila Pires para fazer algo diferente dessa vez. A gente não vai falar sobre um determinado destino, nada. A gente trouxe Camila para ela falar um pouco da experiência dela sobre como é ficar em casa de família. Vale salientar que algumas pessoas têm umas experiências muito boas e tem outras que nem sempre têm essa experiência. Eu vou trazer um caso isolado, que é o caso de Camila. Ela pode até comentar depois sobre o caso dos amigos delas, da escola. Ela estudou em Toronto, na escola ILAC, e ficou na casa de família com uma mulher só. Né? Ela tinha até preenchido no formulário para ser uma família pai, mãe e filho, né? E de repente ela foi surpreendida e ela vai explicar um pouco, ela vai entrar na questão sobre alimentação, sobre convívio e um tema que a gente estava conversando aqui antes, que é sobre religião, porque a host dela, a host é o que a gente chama da pessoa que está recebendo, né? Ela não era católica, também não vou dizer, e ela teve uma experiência bem legal em relação a isso. Camila, fala aí do teu primeiro impacto ao tu receber essa carta, né, e tu descobrir que não era uma família pai, mãe e filho como tu sempre sonhava, sempre desejava, né, quando se faz um intercâmbio. Explica aí, qual foi o teu impacto a princípio? Jean, quando eu recebi a carta foi completamente diferente do que eu tinha imaginado. Que é quando a gente fez o intercâmbio a gente vai imaginando, vai fazendo planos, e quando eu recebi eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu pensei, né, uma pessoa só não vai interagir tanto comigo. E quando eu cheguei lá foi completamente diferente. Ela me deu toda a atenção, ela fazia até algumas homeworks comigo. Ensinava até os exercícios de casa, tá vendo? Ela me ajudava. Em relação à religião foi muito interessante porque eu sou católica, ela é judia. E na época que eu cheguei foi a época do Ano Novo para os judeus. E ela perguntou se eu queria ir para a celebração. Eu fiquei assim, meio apreensiva, mas eu fiz, não, eu vou fazer um intercâmbio, eu tenho que abrir minha cabeça, eu tenho que conhecer novas culturas. E da mesma forma que ela me recebeu também, eu fiz, não, vou conhecer a minha host, a cultura dela, em questão de religião e a pessoa. E eu achei muito bacana, porque era um evento totalmente familiar, os amigos celebrando. E depois da celebração teve o jantar com comidas específicas da festa, da celebração. A gente tem o peru, o chege, tem essas coisas no Natal. Eles têm a comida específica deles, que eu não lembro agora no momento. Já é pequena, mas, assim, faz 4 anos já que ela viajou. Vai fazer 5 esse ano. Muita coisa boa. Então mas fui muito bem recebida por ela e pela família dela. E ali teve total interação que na minha cabeça quando eu recebi era uma pessoa, mas aí tava os tios dela, os sobrinhos dela, foi muito bacana. Ah, que legal. Tu tiveste algum problema com questão de alimentação, essas coisas? Por exemplo, todo mundo fala, casa de família tem a refeição muito ruim. Como eu disse, isso varia de pessoas para pessoas. Mas o pessoal que está assistindo a gente aqui quer saber da tua experiência. Como era a questão da alimentação? Tu tinha que vomitar às vezes, jogar na privada, ou tu comia mesmo? O almoço eu senti muito impacto, porque a gente tem uma refeição completa no almoço e lá era lanche, literalmente lanche. Porque não é o lanche deles que é almoço, não? Não, era realmente um sanduíche, e quando eu queria uma coisinha a mais, eu deixava o sanduíche para como um lanche depois da aula e eu almoçava por fora. Ela fazia comida apimentada, porque é da cultura dela. Não comeria de jeito nenhum, ia dizer, o nome dela é Amy, né? Eu dizia, Amy, tira a pimenta aí da minha parte, que pimenta eu não como. Não, eu pedia pra ela amenizar um pouquinho, um pouquinho, até porque eu tinha abertura com ela me questionava se estava bom, se estava ruim, se queria mais pimenta, porque ela sabia que era cultural, até porque ela já tinha recebido outros brasileiros, já tinha mencionado. Lembrando que no dia que eu cheguei, como ela já tinha tido outros brasileiros, ela tinha tentado fazer um brigadeiro pra mim. Ficou meio esquisito, mas ficou, assim, foi muito marcante pra mim. Um brigadeiro, um doce nosso, e ela me recebeu com... excelente. Então vocês veem, né, como muita gente tem aquela ideia de casa de família, eu sempre falo, tem gente que tem mais sorte do que a outra, né? Mas o interessante é sempre tentar pegar essa parte da cultura. E muita gente fala, eu não vou ter liberdade para entrar e voltar na hora que eu quero. Tu enfrentou dificuldades em relação a isso? Jean, não. Ela me dava muito a liberdade, ela só me perguntava para onde eu ia e qual horário mais ou menos eu ia voltar.
só pra ela ter uma noção. Mas não te proibia? Não me proibia. Ela me perguntava... Tu tinha a chave de casa? Tinha a chave da podia casa. Entrar e sair quando quisesse, né? Assim, lógico, tinha as regras. Tinha alguma regra específica na casa que chamou tua atenção? Tinha algumas. Eu não poderia usar o fogão, então se eu quisesse cozinhar alguma coisa eu não poderia. Certo. No finalzinho, ela deixava cozinhar com ela do lado. Certo. Ela operando a temperatura e eu, sei lá, mexendo. Já depois de muito tempo na casa. Depois de muito tempo na casa. Negócio, eu já ouvi falar o pessoal dizendo que tem que deixar a sandália do lado de tem fora. Tem que deixar a sandália do lado de fora, mas isso, como eu já estava pesquisando sobre a cultura canadense e tal, foi um dos pontos que eu já fui pra lá sabendo que teria que deixar o sapato do lado de fora ou num lugar específico. No caso da casa da Amy, a gente entrava na casa, mas tinha um organizador de sapato. Deixava mas lá. Isso foi uma curiosidade minha que eu fui buscar e não cometer gafe. Então, assim, em relação a isso, eu não tive problema. Mas quando eu cheguei, ela me deu várias regras que, como eu cheguei, não sabia de nada. Foi logo no Google Tradutor mesmo, ela falando de um lado e eu do outro. Ela me passou várias regras, que, por exemplo, eu não poderia usar o fogão, roupa só poderia lavar. Aí ela fez como? Assim que tu chegou, ela te deu um papelzinho, Não. Tu foi perguntar. Não. Eu tive uma experiência em casa de família, Camila, de 3 dias só. Uma das visitas que eu fui fazer nas escolas, eu pedi uma casa de família para não poder pagar nada, né? Eu adoro economizar. Aí quando estava viajando, eu fiquei numa casa em Toronto. E a primeira coisa que eu cheguei lá, eu disse, o nome da senhora que me recebeu era Alba. Fiz, Alba, a senhora tem o papel das regras, ela já tinha um quadrozinho explicando tudinho das regras. Eu achei aquilo bem legal. No teu caso não teve? Não, quando eu cheguei na hora do almoço. Então ficou na mesa eu, ela e uma amiga dela que estava na hora. E ela tentava me explicar. O que eu entendia, eu falava que entendia. Quando não, ela botava no Google Tradutor no celular dela e eu no meu respondendo quando eu não conseguia a comunicação. A gente sempre dá um jeito. Ia na mímica. Mimiquez, né? Às vezes ia muito na mímica. Então, assim, as regras foi que eu só podia tomar um banho Olha aí, no ó. dia. Para os alucinados de banho, né? Isso acontece bastante, E tá certo? brasileiro que gosta de tomar banho do mínimo 3 vezes ao dia. É complicado. É complicado. É complicado. Eu só podia lavar a roupa uma vez na semana e eu que tinha que separar e ela colocar pra lavar. Mas era que lavava e passava? Não, passava nem. Só lavava? Só lavava porque ela tinha medo de quebrar a máquina. Então, assim, eu separava as roupas, deixava lá embaixo e ela colocava os produtos de limpeza e fazia o tempo da máquina e da secadora. Porque secadora é bem perigoso, porque as roupas podem Encolher. Um bate-bola rápido aqui pra gente finalizar um pouco. De 0 a 10, tua experiência na casa de família? Eu acho que eu fui muito abençoada, porque minha host foi maravilhosa, a casa dela era maravilhosa. Era distante, eu morei na Finch, eu acho que... Finch é bem afastado do centro, um pouquinho mais ou menos. Nesse ponto, 9,5. 9,5 por causa da distância. distância. Mas a experiência em si vale a pena? 10. Ah, que ótimo. Então tu indicaria as pessoas fecharem em casa de família? Pela minha experiência... Tu já ouviu outra experiência? Já ouvi, sim. Outras experiências de questão de alimentação, ou que a host não era tão simpática quanto a minha, mas tem vários tipos de experiências. Da mesma forma que se você for para uma residência estudantil, vai ter gente que vai ter boas experiências, outras não. Da mesma forma, em N sentidos. Eu acho que um segredo, né, foi uma das coisas que Camila fez até aqui na empresa, na Dreams. Quando ela viajou, ela não trabalhava aqui ainda, volto a dizer. Pode ser até um pouco suspeita para falar, mas eu pedi para ela ser a mais neutra possível. Ela fez, Jean, eu quero ter uma família com interação. Então o que a gente indica é realmente isso. Quando você for fechar um pacote de intercâmbio, seja em qualquer agência, sempre demonstra um pouco isso, porque isso é importante se você quer ter interação com a família. Beleza? Camila, quero agradecer aqui a tua experiência, acho que vai ajudar vários estudantes que estão pesquisando se vão ficar em casa de família, em residência estudantil. A dica que a gente dá, agora falando como Dreams, né, como Dreams Intercâmbios, é o seguinte: a gente já vê vários casos, tem pessoas que gostam de casa de família, tem pessoas que não gostam. O que a gente sabe sobre casa de família é o seguinte, que são pessoas que estão alugando os quartos, querem uma renda extra e muitas vezes querem ter uma experiência com intercambistas. Então, saiba que você não está indo para tipo, é meu host father, minha host mother, é meu pai e minha mãe de fora. Nem sempre é assim, mas são pessoas que querem receber tanto você
como um aluguel também por fora. É uma experiência que eu acho muito bacana. Camila, como ela disse, ela é católica, teve a chance de conhecer uma sinagoga, ficou numa casa de família judia e é uma experiência muito legal. Encerramos hoje por aqui. Vou trazer também na semana que vem, anotem aí, uma pessoa que não teve uma das melhores experiências em casa de família, para poder também comentar. Eu acho que é interessante a gente poder mesclar para poder ver o ponto positivo e o ponto negativo. Muito obrigado, Camila, muito obrigado pelo teu tempo aí. Eu sei que tem coisa pra caramba pra fazer e Camila se disponibilizou para ficar essa horinha aqui com a gente. Valeu, pessoal. Beijo pra vocês.